Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Leonardo Rossi, através do Infinito Amor pelo canal do Consciência Hebraica, e nós chegamos finalmente ao último capítulo do primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis. Livro que conta a história da evolução da humanidade de uma maneira simbólica, mas que também conta a história de dois personagens que tinham sim RG e CPF, e que carregavam no seu sangue a genética que ia formar Jesus, e que foi carregada através de filhos e filhos e filhos que geraram Noé, que geraram Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, que nesse momento tinha acabado de passar a bênção para os seus netos e muito próximo do fim da sua vida, então decide passar a bênção para os seus filhos. E a gente vai ler essa linda bênção, pelo menos o começo dela, porque ela vai nos fazer relembrar alguns momentos que a gente passou nesses nossos primeiros vídeos sobre esse livro que é o Gênesis. Então, o livro começa assim. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Ruben, lembra que era Ruben? O primeiro filho que ele teve, vocês se lembram com quem? Com Lia. E muito bem, tu és o meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então contaminaste, subiu à minha cama. O que acontece com Ruben? Essa história a gente não contou, mas Ruben, ele se deita com uma das concubinas do seu pai, e por conta disso, ele tem como consequência a perda da sua primogenitura. E aí, então, teoricamente, se seguiria para os dois próximos filhos, que são Simeão e Levi, só que Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não encontre a minha alma com a sua congregação. A minha glória não se ajunte a vocês. Porque no seu furor vocês mataram varões e na sua teima vocês arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e espalharei em Israel. Não sei se vocês se lembram daquele momento em que Diná é violentada e por conta disso esses irmãos eles querem se vingar a partir da própria justiça deles. E por conta disso a consequência é que eles também perdem o direito à primogenitura. E essa primogenitura então é entregue a Judá. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o seu pescoço, sobre o pescoço dos seus inimigos, e os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão. E como um leão, quem vai te despertar? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, mas só até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos. Porque quando vier Siló, quando vier o Messias, não tem mais nenhuma importância essa genética. A nossa conexão com Cristo, ou uma conexão com uma família, um clã de Deus, já não se dá mais através do sangue, se dá através da nossa fé, da nossa vontade de se expor a Ele, da nossa vontade de nos conectarmos a Ele, e agora não mais por sangue, mas por amor, por fé. E muito bem, vocês devem estar se perguntando, bom, então a gente vai voltar a falar de Judá, afinal é ele o grande patriarca que geraria Jesus lá na frente. Porque até agora a gente falou de José, que é um irmão, né, desses 4 personagens que a gente acabou de ver. É um tio, portanto, tataravô de Jesus. Ainda não. Sabe por quê? Porque ele continua aqui abençoando seus filhos, e é interessante que ele abençoa as famosas 12 tribos de Israel. Quem era Israel? Era o próprio Jacó. Então, o atual país de Israel, ele ganha o nome de Israel justamente por conta de Jacó, desse novo nome que Jacó ganhou. E como esse país é formado? Por microdivisões, que originalmente eram as 12 tribos de Israel, as 12 tribos de Jacó. Olha que interessante. Não necessariamente as 12 tribos, enquanto pessoas, enquanto os filhos dessas pessoas, a tribo do Ruben, a tribo do Judá, a tribo por aí vai, elas não tinham necessariamente um território correspondente. Por exemplo, Levi. Levi não tinha um território correspondente à tribo deles. É claro que a tribo existia, porque eles eram pessoas que tiveram filhos e herdeiros de Levi. Mas eles não tinham uma determinação de terra, eles não tinham uma delimitação territorial. E sabe por que isso?
Porque tem uma história muito linda por trás da história de Levi. E é justamente a história de Levi, a história desse tio, outro tio, tataravô de Jesus, que a gente vai passar a conhecer melhor nos nossos próximos encontros. A gente ainda não vai falar de Judá e nem da sua herança. A gente parou em Judá, a última vez que a gente falou de Judá foi com Tamar, se vocês se lembram bem. Mas é chegado o momento de falar da linda descendência de Levi e de um personagem principal que vai ser herdeiro de Levi. A gente não vai falar propriamente do tio, desse tio tataravô de Jesus que foi o personagem Levi, e sim de um outro homem que foi seu descendente e que é considerado por muitos um dos grandes homens que já teriam passado sobre a terra e que teriam tido os contatos mais íntimos com Deus. Mas isso é história para o nosso próximo vídeo, porque nesse momento Jacó já está próximo ao fim da sua vida, ele finalmente falece, o tempo passa, José também falece, todos os seus irmãos falecem, mas aquela população se desenvolve de maneira absurda dentro do Egito. E eles crescem lá dentro, e muitas coisas acontecem, mas já é tempo de sair do Egito, já é tempo do êxodo chegar. Só que isso é assunto para o nosso próximo encontro. Espero que vocês tenham gostado. Se puderem deixar seu comentário, um like, se inscrever no canal. A gente também está no Instagram, no @infinitamor. Valeu!